Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre independência financeira e alguns mitos que as pessoas têm sobre investimentos. Então, um assunto super importante, não sai daí, já deixa o seu likezinho. Se não está inscrito, já se inscreve aí no canal, porque vão vir várias dicas bem legais. Então vem com a gente em mais um... Então, primeira coisa, eu vou contextualizar um pouquinho aqui a nossa história para você que está chegando agora, entender como nós viemos parar aqui, né? Nós nos conhecemos em 2016, decidimos juntos mudar de estilo de vida e iniciamos o nosso projeto fazendo uma viagem de volta ao mundo. Ficamos 1 ano e 2 meses viajando, conhecemos 24 países, 4 continentes. Retornamos para o Brasil em dezembro de 2018, adquirimos uma Kombi e estamos agora no ano de 2019 preparando ela, equipando como uma Kombi Home, né, para morarmos com as nossas 2 cachorrinhas na Bete Balanço, que é o nome da nossa Kombi, e rodarmos aí conhecendo e desbravando as estradas do Brasil. Como que nós fizemos tudo isso? Né? E essa parte da história vai ficar com o Miguel. Exatamente. Um fato bem curioso durante a nossa viagem, que muitas pessoas começaram a nos questionar quando descobriam que a gente estava viajando a longo prazo, se a gente tinha ganhado na loteria. Inicialmente a gente só ria, achava engraçado, dizia que não e deixava por isso. Só que essa pergunta começou a se repetir muitas e muitas vezes por cada pessoa, brasileiro ou não, que descobria que a gente estava viajando já por muitos meses e não estávamos de férias, né? Detalhe, para fazer tudo isso, tanto o Miguel quanto eu saímos dos nossos trabalhos. Ele com 40 anos de idade e eu com 38 na época. Exatamente. E aí a gente começou, no final da viagem já, a gente começou a pensar por que tanta gente está fazendo essa mesma pergunta para nós, né? E a gente não ganhou na loteria, a gente não tinha patrocínio na época, né? Agora a gente tem patrocínio de produtos e serviços, né? Da Wood Factory, que está fazendo os móveis para a Bete Balanço, da Vieira Designer, que fez o projeto, e da Cobase, que deu os utensílios, alguns acessórios para as nossas cachorrinhas. Exatamente. Então, como que a gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu fazer com a independência financeira. O que é essa independência financeira? É tu ter imóveis ou investimento suficiente que lhe rendam juros e que você utilize só os juros e não mexa no seu capital principal. No caso, eu tenho um apartamento de um dormitório e o Miguel já tinha investimentos. Exatamente. Só que muitas pessoas não conseguem acreditar que isso é possível, ou talvez nunca escutaram sobre independência financeira, ou não acreditam que é possível. Tem muita resistência, exatamente. Eu li, a primeira vez que eu li sobre isso foi num livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, de Roberto Kiyosaki, em 2006. E eu fui atrás disso por muitos anos, né? Estudando investimento, abdicando de muitas coisas do meu dia a dia, gastando menos do que eu recebia, né? Que é bem difícil, porque a maioria das pessoas gastam 100% do que ganha, ou às vezes mais de 100%, né? Inclusive eu já fui assim. Então é isso que a gente quer mostrar. A gente recebe muitos comentários. Ah, mas com patrocínio é fácil, ou vão viver de quê? Vão viver de ar. Ou em relação ao imóvel também, né? Ah, com um imóvel alugado é fácil. Só que o que a gente quer mostrar é que a gente trilhou um caminho até chegar nisso, né? A gente não ganhou, não surgiu do nada esses investimentos e nem o imóvel, no caso, né? Foram anos de batalha, anos de renúncia de muitas coisas para conseguir atingir esse certo nível, né? E é isso que a gente quer mostrar, que é possível, para as pessoas não ficarem esperando soluções mágicas como ganhar na loteria, que as pessoas dizem muito disso. Se eu ganhar na loteria, eu vou dar uma volta ao mundo, por exemplo. Ou se eu ganhar na loteria, eu vou fazer outra coisa, ou realizar o meu sonho que eu quero, né? E é isso justamente que a gente quer mostrar. Não fique esperando a solução mágica. Se organize financeiramente e vá atrás dos seus sonhos. E é isso. Acredite nos seus sonhos, mas trilhe uma caminhada na direção dessa realização, né? Não significa que vai ser fácil ou vai ser rápido, mas sim, é possível. Então, quando a gente voltou de viagem, a gente começou a fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada
de por que as pessoas têm tanta resistência a investir e por que a maioria do povo brasileiro não investe, né? E voltando um pouquinho para trás, na década de 80 e 90, e eu tenho na minha memória, nos supermercados, as pessoas enchendo os carrinhos de compra e de ver os funcionários do supermercado com a maquininha remarcando os preços todos os dias, os preços dos produtos, isso. O que estava acontecendo ali? Agora a gente consegue entender. Aconteceu uma hiperinflação, ou seja, as coisas cresciam de preços sem controle. Então, quem em sã consciência vai investir o seu dinheiro para daqui a um ano comprar alguma coisa, se o que você vai comprar já vai estar valendo mais caro do que o seu investimento rendeu? Esquece! Ninguém ia fazer isso, ninguém ia ensinar, nenhum pai ia ensinar o seu filho a investir, porque ele também não investia. Então isso aí é uma coisa que já passou da geração dos nossos pais para nós, um medo, uma falta de informação sobre investimento muito grande, porque não se tinha o hábito de fazer isso, né? E voltando um pouquinho mais no tempo, pelo ano de 1900 ou até bem antes disso, a expectativa de vida era muito baixa. As pessoas morriam com 35, 40 anos de doenças contagiosas, epidemias ou por grandes guerras. Então, quem em sã consciência vai pensar aos seus 25 anos em investir durante anos um dinheiro, sabendo que aos 35, 40 vai morrer? Se eu tivesse naquela época, eu não teria feito isso, porque eu comecei a investir aos 29. Só que agora tudo mudou, né? A expectativa de vida, ela é muito alta agora, né? As pessoas têm expectativa de vida de 75, 80 anos, ou até às vezes bem mais que isso. Também a inflação está controlada desde o ano de 1995, 96, quando entrou o Plano Real. Então, os dois grandes motivos que a humanidade tinha para não investir, agora é completamente oposto. As pessoas estão vivendo mais, elas precisam se preocupar com sua aposentadoria, né? Porque a previdência do governo não sei se vai dar conta no futuro de atender todo mundo. E a inflação está baixa, é possível se investir e ter um ganho real, né? Que é tirar quanto que você rendeu nos seus investimentos menos a inflação. Existe um ganho real muito bom, né? Em outros investimentos, tirando a poupança, né, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. E para além dessas dificuldades que o Miguel já comentou, para as pessoas conseguirem investir, existe uma grande dificuldade também, que é conseguir guardar dinheiro, né, conseguir economizar e se organizar financeiramente. Então, o que a gente vê muito hoje em dia é as pessoas, quanto mais ganharem, mais gastarem, né? E esse é um hábito que o sistema capitalista e consumista, ele incentiva. E você tem que ser muito forte para conseguir resistir a isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe toda uma conspiração chamada obsolescência programada. Existe um vídeo no YouTube sobre isso, sobre esse assunto. Procurem mais sobre isso. É muito interessante. É um vídeo bem longo, né? Vou dar uma resumida aqui. Os produtos, né, na verdade, eles são desenvolvidos para terem uma vida muito curta. Para quê? Para serem substituídos, né? E existem, na verdade, é programado para estragar em tanto tempo de uso o produto, né? E existem dois tipos de obsolescência. Uma delas é em termos de utilidade, né? O objeto simplesmente para de funcionar em determinado tempo, ou o objeto, ou uma parte do objeto, e daí não tem como substituir, ou enfim, o conserto acaba sendo mais caro do que comprar um outro, ou a obsolescência psicológica, que é a que incentiva as pessoas a trocarem, né, substituírem os seus produtos por outros mais modernos, mesmo que esses produtos ainda estejam funcionando. E aí a gente, né, precisa estar com um foco muito bem estabelecido nos nossos objetivos, né? Se é guardar dinheiro, se é economizar, para não cair nessas armadilhas. Exatamente. E existe um mito muito grande sobre investimentos também, que você precisa ter muito dinheiro para investir, né? Obviamente que quem tem um salário melhor e não tem filhos ou não tem grandes gastos, é óbvio que fica mais fácil. Alguém que ganha um salário mínimo, por exemplo, e tem 3 filhos, eu acredito que seja quase impossível a pessoa conseguir fazer alguma reserva mínima que seja, né? Existem investimentos a partir de R$30 no Tesouro Direto.
R$ 30 por mês. Eu conheço muita gente que tem, tanto da família quanto de amigos, que teria esses R$ 30 ou muito mais para investir. Só que a pessoa cria uma barreira dizendo que, eu não tenho 10 mil para investir, então eu não vou investir nada. A cada R$ 1 que você conseguir investir, é um passo que você está dando em direção à realização do seu sonho ou em direção à independência financeira. Então, é importante, de pouquinho em pouquinho, se tem resultado. A Karine tem um bom exemplo disso, né? Eu era educadora social concursada aqui da Prefeitura de Porto Alegre e ganhava um salário razoável, tá? Para nível médio. O que acontece? Com a minha desorganização financeira, eu gastava todo o salário durante o mês, chegava na hora de pagar as contas, era um desespero, né? Então, muitas vezes eu tinha que fazer malabarismos e estava sempre apertada, sempre contando com a ajuda, né, do cartão de crédito, que era quem me salvava. Vai empurrar para depois, né? Exatamente, só que isso é uma grande armadilha, né? E o que acontece? A equipe se organizou para ir almoçar fora e me convidaram. Só que era final de mês, eu já não tinha dinheiro, e aí eu disse assim, olha, com uma condição que a gente consiga encontrar um restaurante que aceite cartão de crédito, daí eu vou poder almoçar com vocês. Nisso, a minha colega, que era terceirizada, ou seja, ganhava provavelmente menos do que 1/3 do meu salário, casada com marido desempregado e 3 filhos. E ela disse, Karine, eu pago para ti, eu tenho dinheiro, eu te empresto, depois tu me devolve. Eu tive vontade de abrir um buraco no chão e me esconder, porque se a gente for comparar a minha situação financeira e a situação financeira dessa colega, meu Deus, eu tinha uma vantagem gigantesca, né, em termos de condições financeiras nessa comparação. Só que eu já não tinha mais dinheiro e ela tinha. Com todas as dificuldades financeiras dela, ela tinha dinheiro naquele momento, para ela e para mim, para poder me emprestar. E eu tenho um outro exemplo bem interessante também, em relação a ter questionado um colega se ele investia. E ele disse, eu não tenho condições de investir, eu sou estagiário. Nada contra quem fuma, eu já fui fumante, mas eu sabia que ele fumava. Daí perguntei quantas carteiras ele fumava por dia, ele me falou quantas, e falou o valor, e eu fiz um cálculo sem ele saber, de quanto que ele gastava por mês e por ano. E apresentei para ele, sem ele me pedir. Eu disse, tu sabia que tu gasta R$ 2.700 por ano em cigarro? E obviamente ele não sabia e tomou um susto, né? Então, o que eu quero chegar nesse ponto aqui? Quer continuar fumando? Pode continuar fumando. Quer continuar bebendo ou fazendo o que quer que seja, tomando refrigerante, coisas que não são essencial. Ninguém morre se não fumar. Até pelo contrário, né? Tu vai viver mais. Mas aonde que eu quero chegar aqui? Tu pode dizer que não tem dinheiro para investir, mas tu vai estar te enganando. Tu tem dinheiro para investir. É só tirar o dinheiro do cigarro, parar de fumar, que tu vai ter R$ 2.700. É só tu parar o refrigerante, que a gente, inclusive, fez um vídeo ali de troca o seu cafezinho e o refrigerante por uma viagem para a Europa. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você não viu. Então, é isso que a gente quer mostrar. Tem dinheiro. Você não quer investir, você tem uma opção. Quer continuar fumando, quer continuar fazendo o que quer fazer? Pode continuar. Mas é desculpa para você. É só trocar o hábito e investir. E não é uma questão de preconceito, de julgamento, de moralismo. Na verdade, a gente não se considera melhor do que ninguém. Essa opinião, essa posição que a gente está compartilhando aqui é para mostrar uma alternativa dentro do seu orçamento para você fazer algumas reduções. Inclusive, nós somos contra... reduções drásticas, né? Exatamente, radicalismos. Ninguém precisa se privar daquilo que lhe dá prazer, a não ser que tenha um objetivo maior, né? Tudo depende da sua meta, né? E de quanto tempo você quer atingir aquela meta. Daí você vai decidir do que você quer abrir mão. Afinal de contas, é muito difícil de se ter tudo. Exatamente. E falando sobre investimentos agora, um mito muito grande que a gente escuta falar quando está conversando com as pessoas sobre investimentos é que a maioria das pessoas investe na poupança. A poupança é um péssimo investimento, pois rende muito pouco. Rendeu no ano de 2018 4,5% ao ano, 0,37% ao mês. E tem muita gente apegada à segurança que a poupança pode te trazer ou
ou acreditar mais nela do que outros investimentos. Na verdade, né? é um mito popular. Né? Exatamente. E existem outros tipos de investimentos, como o Tesouro Direto, por exemplo, que o que tem liquidez imediata, que é que você pode transformar o investimento em dinheiro, a 6% ao ano, o mínimo. Então, as pessoas têm essa resistência em mudar para um investimento que é tão seguro quanto, pois existe algo chamado Fundo Garantidor de Crédito, de até R$250 mil, que te garante que se o banco quebrar, você vai ter até esse valor de volta, né? E que pode acontecer também com o banco que você está investindo na poupança, então o risco é igual, né? Só que há essa cultura da poupança. Então isso é um mito muito grande também que precisa ser quebrado. É nosso objetivo ajudar as pessoas cada vez mais. Inclusive, a gente está fazendo um e-book agora, vai lançar na sequência, já vai ter o link disponível, explicando vários tipos de investimento e como que a gente fez na prática, né, no que a gente investiu e ainda investe para conseguir rentabilidades melhores do que a poupança, né? E o nosso objetivo também é viajar pelo Brasil, agora quando a Bet Balanço ficar pronta, dando workshops para grupos ou para casais que queiram se organizar financeiramente, pessoas que já investem na poupança e têm medo de mudar, né? Ou que não investe e querem começar a investir. Então, entre em contato com a gente pelo e-mail pernaspelomundo@gmail.com. Se a gente for passar por perto da sua cidade e vocês tiverem interesse, a gente pode dar uma conversada. Então é isso. Esperamos que esse vídeo seja útil para você aí tomar coragem de encarar o seu orçamento, fazer uma reviravolta aí nas suas finanças, se organizar, né? E quem sabe atingir aí a sua independência financeira. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!